Bom dia. Uma abordagem para gerenciamento de riscos em projetos de software baseado em redes bayesianas, né? Iniciando pelos conceitos básicos da pesquisa, né? O que são riscos, né? Risco é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, tem efeito em pelo menos um objetivo do projeto, né? O risco pode ser positivo, que se caracteriza como uma oportunidade, ou negativo, caracterizando assim como uma ameaça. E o gerenciamento de riscos nada mais é do que um conjunto de processos para tratar, para gerenciar os riscos do projeto, né? Existe uma variedade de normas e metodologias, como o PMBOK, a ISO 31000, o próprio Scrum Guide, que tratam os riscos o gerenciamento de riscos, né, de forma explícita ou implícita no projeto, tá? De acordo com cada abordagem, né, cada metodologia, um conjunto de processos são definidos, né? O PMBOK, por exemplo, tem 7 processos, né? Nessa pesquisa, a gente considerou os três principais processos, né? Que são a identificação dos riscos, né? Que é a primeira atividade comum de qualquer metodologia, que consiste em detectar esses eventos, né? Que podem afetar o projeto. As principais ferramentas para a identificação do risco são brainstorms, entrevistas, alguns métodos gráficos como SWOT ou diagrama de causa e efeito. Um segundo processo, né, dos mais importantes, é a parte de mensuração de riscos, onde é feita a avaliação, seja quantitativa ou qualitativa, medição dos riscos, né, para o correto tratamento, né, para o correto dimensionamento no projeto. Aqui se destacam técnicas como a matriz de risco, de probabilidade de impacto, checklists e métodos de inteligência artificial. Por fim, temos o processo de monitoramento, né, que uma vez que os riscos estão identificados e medidos, avaliados, eles precisam ser inspecionados, né, para que, caso sejam materializados, os planos de resposta possam ser executados. Tá? E aqui temos como principais técnicas as próprias auditorias de qualidade. Então, nessa pesquisa a gente concentra o processo de gerenciamento de risco nesses três itens, tá? E aí, algo que é comum de qualquer técnica de gerenciamento de risco é a subjetividade, tá? Porque as técnicas em si, eles tratam essa subjetividade de forma direta ou indireta. Os riscos, eles são eventos abstratos caracterizados pela subjetividade, é algo comum desses eventos, tá? E aí, como é que essas técnicas tratam isso? A matriz de risco, por exemplo, os especialistas eles fazem as suposições de probabilidade, de impacto, já é uma forma de diminuir essa subjetividade, simplesmente classificar o risco em médio, alto ou baixo, né? Identificando qual é a probabilidade daquele risco acontecer, o impacto, fazendo aquele produto e depois priorizando o risco. Os checklists buscam tornar o processo mais sistemático, né? Onde os riscos são avaliados em cima de diferentes fatores para serem classificados de acordo com o entendimento do time. Tá? Porém, esses métodos, né, tanto a matriz como o checklist, além de serem custosos, considerados custosos, eles são estáticos. Né? Então, eu tenho um projeto que muda um determinado requisito, por exemplo. Por exemplo, eu tenho um projeto que é meio mobile e meio web. E aí, na medida que, de repente, uma funcionalidade sai do módulo web para o mobile. Isso é um risco no projeto. Para atualizar toda a minha lista de riscos, se eu faço ela baseada em checklist ou matriz, eu vou ter que sair procurando todos os riscos do projeto onde essa mudança tem um impacto. Para atualizar todos os checklists, os valores dos indicadores gerados por esse checklist ou pelas probabilidade do impacto na matriz, tá? Então, são métodos eficazes, mas que têm essa dificuldade de ser tratado. Fim, a gente tem os métodos baseados em inteligência artificial. As redes neurais apresentam como uma solução interessante, onde são avaliados um conjunto de dados, né, históricos para inferir indicadores. Tá? Fuzzy
Também é uma abordagem encontrada em muitos trabalhos da literatura para definir indicadores de risco, diminuindo a subjetividade do processo. Porém, redes neurais têm um problema que consiste em como é necessário ter uma base massiva de dados, né? E que em determinados contextos isso não é possível, não é acessível. E o fuzzy ele é mais indicado para cenários onde a subjetividade é, é caracterizada por dados imprecisos, problema de imprecisão de dados, né? Na análise de risco é muito comum o tratamento de dados incompletos, né? Quando, principalmente nas fases iniciais do gerenciamento de risco, quando você tem informações escassas, né? E aí, fazendo uma análise no aparato de todas essas técnicas, né? Foi observado nessa pesquisa que a técnica mais promissora para tratar a subjetividade no gerenciamento de riscos são as redes bayesianas, tá? Algumas características inerentes a essa técnica que se cabem bem, né, nesse contexto. Por exemplo, a clareza da solução. A rede bayesiana, além de apresentar um indicador, ela também apresenta para o usuário final a possibilidade de ver o modelo causal, né, aquela estrutura do raciocínio, que pode auxiliar a tomada de decisão até maior do que o próprio valor numérico. A rede bayesiana é dinâmica e é adaptável, então trata a questão de resposta rápida de novos dados e tem suporte a dados incompletos, que a gente não consegue ter isso com as abordagens listadas no slide anterior. Então, aquele exemplo, né, do requisito de um projeto hipotético que eu falei há pouco, mudando de mobile para web, a rede bayesiana praticamente você iria alterar o valor de um nó e ela recalcularia todos os outros indicadores de riscos da abordagem. E por fim, ela pode ser montada com o apoio de especialistas sem depender de uma base massiva, tá? Então, uma vez que redes bayesianas foi pesquisada e apontada como uma técnica promissora para esse contexto, né? A gente observou alguns trabalhos da literatura. Aqui eu listei 4, né? No documento escrito tem bem mais. E, de uma forma geral, os trabalhos de Fenton, de Shin, eles buscam uma correlação entre um conjunto de fatores de risco para um determinado propósito. Então, por exemplo, no trabalho de Fenton, ele avalia, por exemplo, a complexidade do sistema, o nível de documentação, a experiência do time, maturidade do processo, para inferir algum indicador relacionado à qualidade. Nesse trabalho específico, ele prevê a densidade de defeitos do sistema. Então, os trabalhos que usam rede bayesiana, né, para resolver esse problema da subjetividade do gerenciamento de riscos, buscam identificar fatores, instanciar esses fatores para um determinado propósito, seja para qualidade, tempo, custo, alguma coisa do tipo. Tá? Analisando estes trabalhos, a gente identificou algumas lacunas. Tá? A primeira é que esses trabalhos foram criados, foram definidos para cenários de projeto com características mais controladas, né? Que são comuns em projetos de sistema de informação, sistemas corporativos, né? Aquele sistema com cadastros, relatórios, né? Que são os projetos mais comuns de fábricas de software. Tá? Como é que a gente tirou essas conclusões? Observando a estrutura da rede. Né? Os fatores de risco eram muito relacionados a requisito, mudança de requisito, quantidade de testes, informações de deliveries. Então, são informações que são comuns a qualquer software. Tá? E aí, ao tentar aplicar esses modelos, né, em um cenário com projetos com características mais voláteis, esses modelos se mostraram muito genéricos e poucos úteis, né? Então, Emanuel, o que são projetos mais voláteis? Todo software, de certa forma, tem requisitos voláteis. Mas em um nicho específico, quando a gente executou essa pesquisa, avaliou, que é o que eu descrevo aqui nesse terceiro item, projeto para desenvolvimento de novos produtos, projetos de inovação, projetos de P&D.
são um contexto de projetos onde existe uma volatilidade muito grande de requisitos, de tecnologias que são definidas no decorrer do projeto, de plataformas, de tecnologias que ainda nem têm validação industrial para aquilo. Então, eu tentei, por exemplo, instanciar o modelo do Fenton em um contexto como esse, ele se mostrou muito genérico, né? Porque ele não possui na sua estrutura os fatores de riscos comuns nessa realidade, tá? Então, diante disso, o problema mencionado neste trabalho descrito é como auxiliar os gestores no gerenciamento de risco em projetos de software com essa característica volátil, né? Reduzindo essa subjetividade do processo. Como a gente pode fazer isso? E aí, o problema técnico embutido nesse contexto é como eu posso utilizar as informações técnicas dessas características voláteis, né, de um projeto de software em uma rede bayesiana de forma a reduzir essa subjetividade no gerenciamento de risco de projetos de software, tá bem? Então, esse é meu problema. E o objetivo, partindo desse pressuposto, o objetivo desta pesquisa, nesta proposta de qualificação, qual é? Eu quero propor uma abordagem, tá? Baseada em redes bayesianas, que foram as que se mostraram mais promissoras, para o gerenciamento de risco em projeto de software. A abordagem tem como foco a utilização dessas informações técnicas, das características voláteis sobre o projeto, para reduzir a subjetividade do processo de gerenciamento de riscos, tá bem, pessoal? E para atingir esse objetivo, foi necessário algumas etapas, né? A primeira foi realizar um estudo qualitativo para identificar os principais fatores de risco. Então, se os modelos presentes na literatura não se adequavam bem a esta realidade, era preciso conhecer quais são os fatores realmente de risco desse cenário de projetos com características voláteis. Por seguida, construir o modelo bayesiano, né, baseado com essas informações. Por fim, a avaliação. Inicialmente, nessa pesquisa, propõe uma avaliação com cenários de simulações, que são explanados nessa qualificação, e, por fim, é proposto uma avaliação na indústria, com casos reais, a ser realizada para a tese, tá bom? São 4 questões de pesquisa para esse trabalho, tá? A primeira, quais informações técnicas dessas características voláteis de um projeto podem ser usadas para construir a rede bayesiana? Quais são dessas características de projetos de inovação que a gente pode usar? Segunda, como é que essas características podem diminuir a subjetividade, tá, das abordagens? Essas 2 perguntas serão respondidas ainda nessa qualificação. As 2 últimas, mais relacionadas à utilidade prática da abordagem e da precisão, serão alvo da pesquisa, no continuação da pesquisa para a tese, tá bem? E aí, para fechar essa parte de contextualização, de problema, né? Qual é a relevância desse trabalho, né? O que é que se espera com uma abordagem como essa? Então, uma vez que uma abordagem possa colaborar com esse cenário de subjetividade, diminuindo a subjetividade nos processos de gerenciamento de risco, como o risco é uma área, vamos dizer, que norteia diversas outras decisões estratégicas do projeto, espera-se que essa abordagem possa colaborar para que os times tenham um melhor embasamento para definir o perfil e o tamanho da equipe, a duração do projeto, o orçamento do projeto, definir métricas de qualidade, que são áreas correlatas ao gerenciamento de risco, tá ok? Então, partindo agora para explanar a solução, vamos lá, eu vou já passar para esse slide. Aqui eu tenho uma descrição sumarizada de qualquer processo de desenvolvimento de software, né? Nasce de uma demanda de um cliente, passa por uma iniciação em planejamento, uma execução até a chegada do produto final. E aí, dependendo se é método ágil tradicional, você tem as variações, né? Mas qualquer processo tem essas fases, né? E nesses processos, especialistas dão suporte tanto no início do projeto,
no contexto aqui de riscos, na mensuração dos primeiros riscos do projeto, no planejamento, né, fazendo a mensuração, a avaliação desse risco, na execução, monitorando esses riscos, né, e a abordagem que a gente propõe aqui nesse trabalho visa auxiliar esses especialistas para que essas decisões sejam melhores embasadas, tá ok? E aí, quais são as etapas de construção? É a etapa da nossa solução, né? Tem uma etapa que é do estudo qualitativo. Para a realização desse estudo, foi escolhida a técnica Grounding Theory, principalmente motivada por ela ser uma técnica indicada em cenários onde o pesquisador não tem um conhecimento grande do fenômeno estudado, né? Da informação desse conhecimento poder ser retirado de casos práticos, né? Então, a gente, no nosso caso aqui, utilizamos entrevista com especialistas na indústria. E a segunda parte é usar isso daqui para definir os fatores de risco a ser construído a rede bayesiana, né? Que é a abordagem, o ferramental da nossa abordagem, tá? Então, o Grounding Theory, inicialmente explanado nos próximos slides, ele é um processo iterativo. Então, são realizadas diversas fases de análise. Tá? Neste trabalho foram 3. Em cada fase, diversas etapas de codificação são executadas. Né? A codificação aberta, axial e a seletiva. E essas análises vão sendo realizadas, as etapas de análise, até que se chega a um nível de saturação. O que é esse nível de saturação? É quando nenhuma informação nova, dado as coletas de dados realizadas nessas fases, nenhuma informação nova acrescenta alguma coisa significativa para a teoria realizada. Então, aqui nesse trabalho, a gente executou o grau de tiro com foco no gerenciamento de riscos em projetos de software. E executamos para isso 25 entrevistas com especialistas nesse contexto, com experiência em gestão de projetos. Os especialistas são todos pessoas que trabalham em startups, com projetos de inovação, projetos de P&D, que dessa forma a gente espera, né, que o conhecimento gerado seja característico dos projetos de características voláteis que a gente definiu como contexto dessa pesquisa. E aí o resultado dessa teoria ela vai ser usada para a construção da estrutura do modelo bayesiano, que vai contar com o apoio de especialistas para a definição das tabelas de probabilidade e também para o refinamento da estrutura. E, por fim, como etapa final da nossa abordagem, a gente executou uma análise sobre os projetos de uma determinada organização para definir indicadores e regras que pudessem ser usados no apoio à tomada de decisão em projetos futuros. Bem, vou passar agora a parte do estudo qualitativo. Foram 3 fases. A primeira fase, etapa preliminar, foi realizada 5 entrevistas. Essa fase inicial teve a finalidade do entendimento geral do contexto da pesquisa. Então as entrevistas foram não estruturadas, né? Eram perguntas bem genéricas, como, por exemplo, como é feito o gerenciamento de risco na sua organização, quais são os principais riscos. Também foram analisadas algumas propostas de projetos dessa organização. Aqui é alguma descrição dos entrevistados nessa fase, tá? Todas pessoas com experiência em gestão, experiência em projetos da natureza que a gente tem foco nessa pesquisa. Aqui algumas informações dos projetos analisados. Na fase 1, que foi na verdade a segunda fase, né, foram realizadas mais 10 entrevistas. Aqui, dado o entendimento melhor do contexto, as entrevistas já foram semi-estruturadas, ou seja, a gente já teve um foco mais direto, então questões relacionadas à tecnologia, né? Os desafios tecnológicos desses projetos foram abordados de forma mais direta nessa etapa. E lembrando, em cada fase, todas aquelas etapas de codificação são realizadas, para que no final eu consiga gerar a minha teoria. Eu vou explicar isso já. Aqui uma descrição dos profissionais que participaram dessa fase. Tem tudo isso lá no documento. E, por fim, na fase 2,
As entrevistas foram bem estruturadas, né, com foco nos aspectos mais importantes das entrevistas até então, questão de inovação, definição de ambiente, técnicas inovadoras, tá? E o resultado dessa fase 2, ao final da fase 2, teve-se a teoria, né? Aqui, alguns exemplos de questões realizadas nas entrevistas realizadas até então. Bem, agora que eu descrevi mais ou menos o overview dos participantes, né, que foram distribuídos em 3 fases, os 25, eu vou explicar um pouco como foi realizada essa etapa de codificação. Tá? Codificação aberta, codificação axial e codificação seletiva. Tudo isso para quê? Para gerar a teoria que vai servir de base para a construção da nossa rede bayesiana. Então, todas as entrevistas elas foram transcritas e analisadas no software Atlas TI, tá? E aí, em cada entrevista, palavras-chave, né, que eles chamam na abordagem de códigos, eram identificados, né? São aquelas palavras que norteiam as explicações, né? Então, aqui já tem exemplo de algumas que foram definidas logo no início das entrevistas. E esses códigos, né, são o resultado justamente da etapa de codificação aberta. A primeira etapa de codificação consiste em justamente fazer essa listagem dos códigos, tá? Aqui tem alguns exemplos, né? Com o passar do tempo, né, essa lista de código vai sendo atualizada, porque determinados códigos pode ter sido considerado relevante num primeiro momento, mas ao passar das entrevistas percebeu-se que aquele código só fazia sentido para um determinado contexto daquele projeto do entrevistado, né? Então, com o passar do tempo, os códigos foram sendo eliminados, atualizados e códigos novos foram sendo inseridos. Esse é um processo interativo em cima de cada uma das 25 entrevistas. A codificação aberta aconteceu desde a primeira entrevista. Com o passar das entrevistas, né, os novos dados sendo coletados, eu acredito que foi a partir da terceira entrevista, eu acredito que eu deixei isso claro no texto, já começou o processo de codificação axial, que nada mais é do que um agrupamento, né, a criação de axiomas. Então, alguns códigos têm um entendimento, têm uma relação causal, né, comum. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma ilustração de alguns códigos relacionados ao axioma requisitos, alguns códigos relacionados ao axioma inovação e, por fim, a recurso. E esses axiomas, quando vão crescendo, vão formando as categorias. Então, é um processo interativo de análise de código, de análise de agrupamento de códigos, né? Então, a codificação axial vai me dar um conjunto de códigos para um determinado axioma ou categoria. E o que é que consiste a codificação seletiva, que é o último passo? Bem, aqui eu tenho uma ilustração de, por exemplo, um código, aliás, 16 códigos, né? 16 códigos que estão relacionados à minha categoria inovação de produto. Tá? Todos esses aqui foram analisados daquela forma interativa, associados a essa categoria. A codificação seletiva busca identificar quais desses códigos são mais relevantes para explicar a minha categoria. Obviamente, eu não posso listar na teoria todos os códigos descritos nas entrevistas. Seria algo muito custoso de leitura, de difícil entendimento. Então, no processo de codificação seletiva, você busca criar. O processo é parecido com a criação de uma rede, onde você busca identificar quais são os códigos, dentre aqueles listados, né, nas etapas anteriores, que melhor representam aquela categoria. Então, para esse caso aqui de inovação do produto, eu identifiquei que integrações, arquitetura, plataforma, dados e ambiente são que, resumidamente, todos os outros códigos convergem para ele, tá? E aí, os outros códigos são descartados? Não, eles ficam na ferramenta e servem de consulta, né? Mas para a apresentação da teoria, que é o resultado final desse estudo qualitativo, que é o que eu apresento agora, apenas esses códigos mais relevantes é que são explanados. Então, esse foi o resultado final
do Grounding Theory, tá? A teoria estudada é o gerenciamento de risco em projetos de software e diretamente como as entrevistas foram guiadas para profissionais de projetos com características voláteis. Então, tudo isso aqui é verdade para qualquer projeto de software? Sim, mas ficou muito latente nesse contexto específico. Basicamente, eu tenho uma categoria de inovação, com muitos itens relacionados à pesquisa do produto, algumas boas práticas de processo, tá? Emanuel, isso aí a gente executa também qualquer tipo de projeto, sim, mas no contexto aqui de projetos voláteis, esses fatores foram os que tiveram mais endosso dos entrevistados, tá? Alguns desafios e algumas premissas, tá? Como eu tinha falado, a gente está falando aqui da solução, né? A nossa solução, a primeira parte consistiu nesse estudo qualitativo, que serviu de base para a construção da nossa rede Bayesiana, né? Agora, a minha teoria foi gerada a partir de 90 códigos, né? Foi a lista final de códigos. E o objetivo era usar esses códigos, né? Agora que vocês têm um entendimento melhor dos projetos de características voláteis, o que é considerado mais desafiador? Quais são os principais riscos, essa parte de inovação, o que é mais latente, que precisa ser analisado nos projetos dessa natureza? Então, o resultado dessa teoria, foi utilizado, né, para a construção do meu grafo, que é o meu modelo, né? Com apoio de especialistas, esse modelo foi refinado, né? Sempre com apoio do resultado dessa teoria. Os especialistas também auxiliaram nas tabelas de probabilidade. E, por fim, eu vou apresentar os indicadores que foram identificados. Então, vou passar agora, tá, a falar da rede Bayesiana. Eu usei o software Generisk para construir. A gente optou por usar nós booleanos, uma forma mais simplória e acredito suficiente para o nosso propósito. A forma de predição foi através de prognósticos, tá? E a fonte de dados, especialistas e dados históricos. Bem, ao analisar de uma forma geral, isso foi uma análise do pesquisador, minha, né? Eu verifiquei que os fatores de risco, né, os principais códigos gerados no meu Grounding Theory, estavam relacionados ou a aspectos do processo, ao time, às ferramentas, né? Ou aspectos relacionados ao desafio tecnológico, a arquitetura, o ambiente, né? Então, a partir disso, eu criei o que eu chamo aqui de estrutura macro da minha rede bayesiana, né? Que o risco do projeto ele é balanceado de acordo com aspectos do processo e do desafio tecnológico. Então, funciona como uma balança realmente, né? Então, se o meu desafio tecnológico é muito grande, eu preciso pesar isso botando mais insumos no meu processo. Equipe mais experiente, uma equipe de apoio, de teste, uma capacitação para os envolvidos. E se o desafio tecnológico é menor, já é algo mais corriqueiro, o meu processo ele não precisa ter tantos insumos, tá? Essa é a visão sobre o aspecto do gerente de projetos, né? Que tem a visão de gerenciar o risco do projeto. Bem, essa foi a versão inicial do grafo, tá? Definida por mim como pesquisador. Todos esses nós da rede são códigos lá do Grounding Theory, tá? Como eu disse, baseado no processo e no desafio tecnológico. E aí, a partir desse grafo, o que é que aconteceu? Peguei essa versão inicial e fiz rodadas com especialistas. Foram 6 especialistas. Para cada especialista, eu apresentei de forma individual, né, essa versão inicial aqui do meu grafo. Fiz perguntas como essas. Eu tenho itens, por exemplo, lá na aba processo, né? Processo, time, ferramenta. Cheguei para eles e perguntei: o que define um bom processo? O que define um bom time? O que define uma boa ferramenta? Que são nós aqui da minha rede processo, né? O objetivo disso é o quê? Eu consegui deixar essa rede mais robusta até eu chegar em informações mais objetivas. Porque é muito subjetivo eu usar uma rede como essa ainda. Por exemplo,
como é que eu avalio a ferramenta, né? Como eu avalio o stakeholder, a participação do stakeholder no meu processo? Qual é a relação disso com o meu risco do projeto, tá? A partir dessas entrevistas, né? As entrevistas também foram muito guiadas nos códigos gerados pela teoria, né? A partir desse momento eu já tinha um conhecimento maior sobre esse contexto de projetos com características voláteis. Então as perguntas já foram mais direcionadas nesse sentido. E foi realizado tanto para a sub-rede processo como a sub-rede desafio tecnológico, tá? Aqui alguns outros exemplos de códigos que apareceram na teoria que não estavam naquele gráfico inicial, mas que foram utilizados como apoio nessas entrevistas, tá? Então eu vou mostrar para vocês agora como aconteceu a evolução dessa minha rede a partir das validações, né, com esses especialistas. Primeiro, para abrir processo. Essa é a versão inicial. Essa foi a versão a partir do primeiro especialista, né? A análise do primeiro especialista. E assim foi crescendo a rede, foi sendo validada até que, ao final do sexto especialista, essa foi a estrutura gerada, tá? O mesmo foi realizado com a parte de desafio tecnológico. Começou dessa forma, foi sendo encorpada até chegar nessa versão final. Então, eu tenho uma rede bayesiana para refletir o gerenciamento de riscos em projetos de software, onde de um lado eu tenho o processo e eu do outro tenho o desafio tecnológico. E como eu disse anteriormente, eles funcionam com um balanceamento. Quanto maior é o desafio tecnológico aqui em termos de ambiente, integração, inovação e arquitetura, eu vou precisar de mais insumos na minha rede de processo, por exemplo, de parceria com stakeholders, maturidade de processo, ferramentas de validação, expertise, tamanho de execução, apoio de qualidade, entre outros. Bem, então agora eu já tenho a minha segunda etapa lá da construção da abordagem, né, que foi a definição do grafo, do modelo. Agora eu precisei definir minhas tabelas de probabilidade. Para fazer isso, eu contei com o apoio de 2 especialistas. Daqueles 6 que participaram da etapa anterior, eu selecionei 2, um gerente de projeto e um arquiteto. O gerente de projeto me auxiliou na definição das tabelas de probabilidade do lado processo e o arquiteto do lado desafio tecnológico. Perguntas semelhantes com as anteriores foram realizadas, sendo que agora eu já tinha a estrutura. Eu precisava quantificar, né? Então, por exemplo, para a aba processo, eu já vou partir direto aqui para o slide com a ilustração do Agile Risk. Eu fiz uma seguinte pergunta para o cara. Dado que meu time de desenvolvimento é bom, que isso é representado na minha rede como true, né? Porque não, e tenho uma equipe de apoio, dado que meu time de desenvolvimento é bom, e tenho uma equipe de apoio, como você classificaria o time? E, na verdade, aqui aí não tem uma equipe de apoio, né? Precisa consertar aqui. Então, o especialista me respondeu que meu time era 80% bom. Eu pedi que a resposta fosse em percentagem. E esse 80% corresponde justamente ao nó ser true. Essas perguntas foram realizadas para todos os nós intermediários da minha rede, tá? Para que cenários como esse, olha, a equipe, eu não tenho equipe de apoio e eu tenho uma equipe boa de execução, o meu time em nível de processo é 80% bom. Semelhante a isso, também foi realizado na parte de desafio tecnológico. Sendo que enquanto no processo as perguntas eram voltadas, por exemplo, o quanto o meu time é bom, o quanto a minha ferramenta é boa, meu ferramental, né? Aqui é mais para o lado de desafio. Quão desafiador é minha arquitetura? Quão desafiador é o projeto em nível de ambiente? Tá? Então, um exemplo. Dado que o sistema legado a ser integrado ele não possui documentação, ou seja, representado como false no nó documentação, mas ele já está em produção, então o nó produção é true. Quão desafiador é a integração? Então, aqui na tabela eu tenho, por exemplo, que a documentação false, mas ele está em produção já, que é um fator
positivo, o arquiteto me disse que ele é 70% desafiador. E foi assim que eu preenchi a tabela, o nó, a tabela de probabilidade desse nó intermediário. Isso foi realizado, pessoal, para todos os nós intermediários da minha rede. Algum ajuste ia sendo realizado com o tempo, até que eu tinha a rede completa, tá? Eu tinha a minha rede completa, o grafo, a parte de processo e desafio com todos os nós. Ao ponto que qualquer projeto que eu pegasse, que eu fizesse uma instanciação com meus nós de entrada, eu ia ter a definição de indicadores na rede, né? O indicador raiz, que é o risco do projeto, e indicadores intermediários, de acordo com os nós, tá? E aí, para que esses indicadores fossem úteis, né, eu precisava definir indicadores com a realidade do meu projeto, né, as métricas, né, e regras, né. Eu preciso saber, tudo bem, vamos dizer que o desafio tecnológico de um projeto X seja 80%. Quando eu digo 80%, eu estou dizendo 80% daquele nó ser true. O que é que isso representa no dia a dia? O quão desafiador é isso? Eu preciso interpretar esses números. Foi para isso que eu executei, isso aqui é a última etapa da minha solução. Eu escolhi uma empresa, que foi o Virtus, né, que me cedeu o artefato de projeto, de 8 projetos, tá? E eu instanciei a minha rede para esses 8 projetos. Então, eu peguei um projeto, a descrição do projeto, instanciei os nós de entrada, obviamente a rede Bayesiana foi executada e os cálculos de probabilidades foram registrados, tá? E esses valores foram catalogados de todos esses nós, tá? Aqui tem um exemplo dos nós principais da rede, né? Aqui eu tenho os 8 projetos que eu avaliei. O risco geral do projeto, de acordo com toda essa modelagem que foi realizada com esses especialistas e com a teoria. Para esse risco 52.71 do projeto P1, por exemplo, o indicador de nível de processo foi 53.25. A leitura aqui, como eu disse a vocês, é balanceamento da rede em cima dessas duas sub-redes, né? Então, um projeto de risco 52.71 é um projeto que teve uma maturidade de processo, vamos dizer assim, de 53.25 em cima de um desafio tecnológico de 62.28. Você pode notar, olha, que o projeto P6 foi o projeto que teve o maior desafio tecnológico. E para que ele executasse esse projeto num nível de risco aceitável, também foi o projeto onde obteve o maior indicador para o processo, ou seja, foi onde o processo foi mais maduro, tinha mais insumos, tá? Então isso foi realizado, esse cálculo, não só para esses nós principais, como para todos os outros, tá? E aí, a partir disso, foi realizada uma análise. Então, foi verificado que alguns comportamentos, padrões, existiam nesses números, tá? Por exemplo, nesse primeiro item aqui, os maiores valores para o nó arquitetura, que foram superiores a 78.81, foram nos projetos que realizaram prova de conceito. Prova de conceito é um nó lá de processo. Então, eu verifiquei que várias características lá da minha rede de desafio tecnológico correspondiam a comportamentos comuns na rede processo. Por exemplo, nesse segundo item, o maior valor para o nó ambiente, com essa porcentagem, foi no projeto 5. E esse foi o único projeto que resistiu o auxílio de um gerente de configuração, um arquiteto que fez o papel de gerente de GC. Então, eu comecei a identificar comportamentos comuns na rede de desafio tecnológico que precisavam de itens, insumos lá do meu rede processo. E a partir disso, eu consegui criar um conjunto de regras que eu preferi representar como uma estrutura de script. Como é a leitura disso? Com base, né? Isso aqui é uma realidade, a rede Bayesiana criada no o grafo e as tabelas de probabilidades é algo genérico.
Mas essa parte de indicadores aqui já foi algo específico para o contexto de uma organização, para que eu conseguisse validar o meu conceito, né, de pesquisa. Então, nos projetos dessa organização, de acordo com esses dados que eu analisei, quando o desafio tecnológico é acima de 85%, de acordo com a minha rede, é indicado que lá na minha subrede processo seja realizada uma prototipagem, por exemplo, que não seja executado diretamente o produto. Seguindo, se o desafio não for tão alto, mas for ainda acima de 81, eu preciso de um time mais experiente do que aquela estrutura de um time com expertise maior. E isso foi se repetindo para os principais nós da minha rede de desafio tecnológico, refletiam comportamentos comuns na rede de processos, que eu consegui criar essa relação, né? Se depara. E aí, como é que estou com 40 minutos de apresentação, vou reservar os 10 minutos finais para recapitular alguns conceitos e mostrar meus resultados preliminares, tá? Voltando, né? A proposta do trabalho propor uma abordagem para gerenciamento de riscos, né? No contexto de projetos com características voláteis. A nossa técnica utilizada é uma rede bayesiana, que se mostrou mais promissora de acordo com análise de trabalhos da literatura. Como consiste em um contexto de projeto onde o pesquisador não tinha tanto conhecimento, a gente executou um estudo qualitativo para identificar os principais fatores de risco. E aí, com a rede bayesiana pronta, foi instanciado para a realidade de uma organização, nos projetos dessa organização, um conjunto de indicadores e regras. E a partir daí, para validar o meu conceito de pesquisa, né, para que isso possa ser replicado em outras empresas, né, eu realizei uma análise com base em cenários de simulação. Para isso, inicialmente eu defini o que eu chamei de estrutura de referência. Eu identifiquei, junto com um especialista dessa organização, uma estrutura mínima de projeto para executar projeto nessa organização. Eu estou falando aqui da minha subrede processo. O que é que eu preciso, né? Então, por exemplo, e aí eu setei essa minha rede de processo com essa realidade. Então, um projeto simples, ele não precisa de uma carga grande de testes críticos, por exemplo, não precisa da figura de um gerente de configuração, não precisa de um time muito experiente, de um tamanho muito grande. Lógico que tudo isso tem uma interpretação, né? Então, um time com tamanho falso é um time com 3 pessoas. Com expertise falsa, é um time que só possui um desenvolvedor sênior. Então, tudo isso aqui tem uma interpretação lá quando foi feita a validação. Que não foi necessário uma capacitação, que não foi necessário um engajamento acima do padrão de stakeholder, etc. Então, eu criei essa estrutura de processo, né, que eu queria entregar para o especialista, para o gestor. Olha, você tem esse processo, esses insumos. Agora eu vou te dar 6 realidades de projeto, que são os cenários, e você vai me dizer se primeiro, você acha que é suficiente isso aqui, esses insumos de processo? Se não for, o que é que você mudaria, né? Quais desses nós aqui você setaria para tu? Você quer um time maior? Você quer um time mais experiente? Quer que seja incrementada a questão dos testes? Então, isso foi perguntado, né? Então, foram criados 6 cenários hipotéticos, né? Como esse. Né? Esse cenário está descrito lá no documento. E aí, em cada cenário, eu instanciava o lado da rede desafio tecnológico. Então, eu apresentava para o especialista. Toma aqui o processo, né? Eu tenho isso aqui de insumos. E eu tenho aqui essa realidade de projeto para executar. Quais são as mudanças que você me faz, né, nesse processo? Por exemplo, para esse contexto inicial, para esse cenário inicial, o especialista, um deles, pediu 4 alterações, por exemplo. E aí eu comparei
essas mudanças desses direcionamentos dos especialistas com que minha abordagem calculou, com base em quê? Naqueles indicadores. Então, eu tenho lá o meu processo, instanciado para aquela estrutura de referência, instanciei a realidade na rede Bayesiana daquele cenário, de acordo com os desafios tecnológicos, os valores de arquitetura, as ações eram pedidas, né, eram sugeridas para que o risco seja equalizado e comparei com o que o especialista sugeriu. Ao final, para cada cenário, se batesse exatamente as mesmas direcionamentos, né? Quando eu digo direcionamento, é a mesma mudança de nó, de falso para true, né? Não quero uma equipe de um tamanho maior. Eu quero uma prova de conceito, por exemplo. Então ele respondia o questionário que concordava com aquela validação. Se ele não concordasse com um item, né? Por exemplo, ele não acredita que não precise de uma equipe com um tamanho maior. Precisa apenas que tenha um reforço no time de teste. Então ele discordou de um dos itens de direcionamento. Então ele respondeu o questionário para aquele cenário como concordo parcialmente. E se ele acrescentaria ou removeria duas ações, assim, eu classifiquei como discordo. Tá? Ao final, essa foi a avaliação dos 6 cenários. Foram 10 especialistas que avaliaram, obviamente especialistas dessa organização, né? Mais uma vez, eu estou trabalhando com projetos de uma organização particular, específica, que é o Virtus. E aí, os resultados preliminares, né? O primeiro é que a abordagem se mostrou promissora, porque em todos os cenários, pelo menos metade dos especialistas concordaram integralmente com as ações, né? Então, o pior cenário talvez tenha sido o sexto, onde 6 especialistas concordaram e 4 concordaram parcialmente. Porém, né, como a amostra ameaça a validade, a amostra pode ser considerada pequena, né? São 6 cenários de projeto, né, criados pelo grupo de pesquisa EASY, que eu faço parte, com pessoas, obviamente, com experiência em projetos dessa natureza. E, por fim, a avaliação foi executada apenas no contexto de uma organização que foi o Virtus, né? Então, mas para o propósito dessa validação, para se provar o conceito da minha pesquisa, foi considerado satisfatório e me dá a confiança de poder seguir a pesquisa e tentar validar minha abordagem em cenários reais da indústria. Tá? Então, aqueles objetivos específicos listados inicialmente, foi executado o estudo qualitativo, construído o modelo Bayesiano e avaliado com cenários. A validação da indústria vai ficar para a tese. Tá? As 4 questões de pesquisa. A primeira, quais informações técnicas das características voláteis de um projeto podem ser usadas para a construção de uma rede? Eu mostrei pelo estudo que, através desse estudo Ground Theory realizado, foi gerado um conjunto de códigos. Dos 90 códigos gerados, 38 eu utilizei para a construção da rede. Então, a rede ela tem quase 50 nodos. Desses 50, 38 foram do resultado do Ground Theory. E, por fim, como isso diminuiu a subjetividade, né? A rede foi construída com essas informações mais objetivas. Então, como exemplo, eu tenho um nó segurança na minha parte lá de arquitetura do desafio tecnológico. Para responder se aquele nó é true ou false, eu tenho uma pergunta objetiva. Teu projeto ele vai ter criptografia de alto nível em SSL? É algo muito direto. Por exemplo, no mesmo subrede processo, ou na mesma subrede de arquitetura, eu tenho um nó tamanho de tabela. E a pergunta é muito direta. As principais tabelas do teu projeto vão tratar dados na ordem de terabytes. Então, a abordagem ela diminuiu essa subjetividade do processo de risco, uma vez que as informações que dão entrada na rede são muito objetivas. Né? São muito objetivas. E aí, para finalizar, falta 1 minuto para acabar nossa
apresentação. O meu cronograma para a tese, né, dos 12 meses restantes, eu pretendo inicialmente refinar ele com feedback colhido nessa etapa, né? Já tem algumas coisas que eu preciso mudar na rede, que eu listei lá no documento, posso discutir já já. Eu quero incrementar um pouco, a validação vai ser feita no Virtus, então eu quero incrementar um pouco essa questão do conjunto de regras. Eu analisei 8 projetos. Para a tese, eu quero construir aquele script de regras para pelo menos a realidade de 20 projetos, tá? Para que fique alguma coisa mais próxima do real. Para que eu consiga utilizar essa abordagem na indústria, eu acredito que faz necessário definir um processo, né? Quem é que vai usar, quando, como vai usar aquela rede bayesiana. E aí, reservei 6 meses para executar esse estudo de casos, né? Quero executar em diferentes projetos com realidades diferentes para ver uma atualidade prática mesmo, a utilidade prática da abordagem no dia a dia. E, por fim, os procedimentos de defesa, elaboração do documento de tese e defesa. É isso, pessoal. Obrigado.